Tudo começou com uma foto que não deveria existir. Era um registro em preto e branco, datado de 1981, mostrando uma procissão simples numa vila de Minas Gerais. No canto inferior da imagem, uma inscrição quase apagada lia-se São Serafim, festa de junho. Mas São Serafim, segundo todos os mapas oficiais, não existe, nem existiu, pelo menos não nos últimos 40 anos. Foi esse detalhe que acendeu em mim um fogo antigo, o mesmo tipo de inquietação que me levou anos antes a cruzar o sertão em busca de trilhas apagadas, cidades soterradas, nomes riscados da memória geográfica brasileira. Desta vez, o rastro me levou à Serra de Ituná, entre rios e morros densos, onde os moradores falam pouco, desviam o olhar e mudam de assunto quando o nome da vila é mencionado. Depois de semanas de busca, a primeira pista concreta surgiu em uma feira de documentos antigos em Belo Horizonte, onde comprei um lote de cartas e negativos sem catalogação. No fundo de uma das cartas, rasgada, manchada por tempo e mofo, aparecia a assinatura de um tal Major Álvaro Grise e a frase: encerrada a fase de contenção, Vila Lacrada, não permitir retorno civil, 16 de março de 1982. Pesquisei o nome. Nada. Nenhuma linha. O major parecia nunca ter existido. Com isso, arrumei minha mochila, carreguei o equipamento de foto e áudio e rumei sozinho em direção à área onde, segundo as coordenadas cruzadas entre mapas de 1979 e fotos de satélite, existiu algo chamado São Serafim. Na última cidade, antes da mata, procurei por alguém que tivesse ouvido falar. Foi assim que encontrei o senhor Egídio Correia, um homem recluso, com fala lenta, olhos profundos demais para alguém ainda lúcido. Ele morava num rancho velho e isolado, e ao ouvir o nome da vila, não me respondeu de imediato. Apenas acendeu um cigarro com dedos trêmulos, fitou a janela por longos segundos e disse: se vai, não leve nada de lá, nem memória. Perguntei o que houve em 1982. Ele me olhou por cima dos óculos e soltou apenas uma palavra: gente. Perguntei se foi doença. Ele riu, um riso seco. Foi o contrário, ninguém morria. E isso assusta mais do que você imagina. Anotei tudo. E mesmo sem saber se estava diante de delírio ou verdade, segui o rastro até um trecho de mata, quase intransponível. As árvores ali pareciam mais densas, mais silenciosas, um tipo de verde antigo, abafado. Não havia sinal no celular, nem sons de pássaros. Apenas o som da minha própria respiração. Quase ao anoitecer, encontrei os restos de uma cerca de madeira encravada no solo. E ao lado dela, uma placa virada ao contrário. Quando a levantei, a madeira estalou sob meu toque, revelando o nome, pintado à mão, ainda legível: São Serafim, fundada em 1911. O ar ao meu redor mudou, ficou mais denso, como se aquela revelação tivesse ativado algo no lugar. Caminhei mais alguns metros e vi, entre as árvores, a silhueta de uma casa de alvenaria. Depois, outra. Depois, a torre baixa de uma capela. A vila estava ali, intacta, abandonada, mas não em ruínas. As janelas estavam fechadas, mas as cortinas ainda dançavam com o vento. Portas fechadas, mas com pegadas antigas na terra seca. Era como se alguém tivesse saído há pouco, ou nunca tivesse saído. E então senti a primeira presença. Não ouvi passos, não vi movimento, apenas a sensação clara de que não estava sozinho. Virei para trás e entre os troncos vi uma figura infantil de branco, parada, me observando. Quando tentei me aproximar, ela se virou lentamente e desapareceu entre as árvores. Mas no chão onde estava, havia um objeto que não combinava com o cenário antigo da vila. Um lenço de tecido azul, com as iniciais LA, bordadas à mão. Coloquei no bolso, ainda sem entender o que aquilo significava. Caminhei até o centro da vila, onde uma praça de pedras irregulares cercava uma fonte seca.
No pedestal da fonte, alguém havia riscado uma frase em letras tortas. A gente fica enquanto alguém lembra. Naquele momento, entendi que São Serafim não era apenas um lugar esquecido. Era um lugar que lutava para não ser lembrado. A noite caiu como um pano grosso sobre São Serafim, abafando o som do vento e engolindo as últimas cores do céu. As luzes da lanterna cortavam a escuridão em feixes curtos e tensos, revelando fachadas de casas ainda bem conservadas, postes de luz que jamais foram eletrificados e ruas de pedra cuidadosamente assentadas, como se o tempo houvesse parado exatamente no instante do abandono. Escolhi uma das casas próximas à fonte para passar a noite. Não por segurança, mas porque entre todas, aquela tinha a porta levemente entreaberta, como um convite silencioso. Ao empurrá-la, senti um leve rangido e o cheiro de madeira, velha misturado ao pó de décadas sem presença humana. O interior era desconcertante. Móveis em perfeito estado, cortinas limpas, pratos sobre a mesa. Havia até um copo com água ainda no criado mudo. Subi para o segundo andar, tentando ignorar a sensação de que alguém caminhava atrás de mim a cada passo. O quarto parecia preparado para alguém. A cama feita, um cobertor dobrado com cuidado e sobre a escrivaninha um pequeno rádio de pilha. Toquei nele por instinto, sem acreditar que funcionaria, mas ao girar o botão, um chiado preencheu o silêncio. E no meio do ruído, por um segundo, ouvi uma voz. Feminina, baixa, como um sussurro vindo do fundo da terra. Ela dizia, Lúcia ainda espera. Desliguei o rádio imediatamente, o coração disparado, a respiração curta. O lenço azul no meu bolso parecia mais pesado agora. Virei e fui até a janela. Lá embaixo, entre a névoa que começava a tomar a vila, vi novamente a figura infantil, imóvel, diante da fonte. Fiquei observando, tentando distinguir detalhes, mas ela desapareceu tão logo pisquei. Decidi que dormir ali era uma má ideia. Peguei minha mochila e fui até a antiga escola municipal, que ficava no alto da colina, segundo o mapa rudimentar que montei a partir das ruas. A subida foi silenciosa demais. E quanto mais eu me aproximava da escola, mais o ar mudava. O cheiro de papel antigo, giz e algo doce, talvez flores, talvez podridão, me envolvia. A escola era um prédio simples, com 2 salas, um corredor estreito e um pátio nos fundos. Entrei pela porta lateral e encontrei os móveis enfileirados, o quadro negro ainda com marcas de giz e um retrato do então governador de Minas Gerais na parede, com os olhos riscados. Sobre uma das carteiras havia um caderno de capa dura, de aparência nova demais. Nele, apenas uma frase repetida por páginas inteiras. Eu não fui embora. Eu nunca fui embora. E na última folha, uma assinatura delicada. Lúcia Amarante. A mesma inicial do lenço. A mesma presença que me seguia. Vasculhei os armários até encontrar uma caixa com documentos antigos da vila. Muitos estavam rasgados ou apagados. Mas entre eles havia um ofício timbrado, datado de março de 1982, com carimbo de sigiloso. Nele, o nome do major Álvaro Grise aparecia como responsável pela interdição emergencial do Núcleo Civil de São Serafim, citando inconsistências biológicas e comportamento não padronizado entre os habitantes. Não havia detalhes, só recomendações de isolamento e queima dos arquivos. Peguei o documento e tirei uma foto com o celular, mesmo sem sinal. Um hábito profissional. Quando virei para sair, ouvi uma campainha escolar. 3 toques curtos, claros. Dentro de uma escola sem energia há 40 anos. E ao olhar pela janela, vi a praça novamente. Agora cheia de pessoas, paradas, silenciosas, todas olhando para mim,
Não havia rostos, apenas formas, todas com roupas. De época, chapéus, vestidos, jalecos, figuras de crianças, adultos e idosos. Estavam imóveis, até que uma a uma viraram o rosto para o alto da colina. Para a escola. Para mim. E então, desapareceram, como se jamais tivessem estado ali. Voltei para a sala onde estava o caderno, mas ele não estava mais lá. No seu lugar, um novo objeto, uma foto, em preto e branco. Eu, de pé na escadaria da escola com o caderno na mão. Mas a foto estava datada de 1979. Abaixo, uma legenda escrita à mão. Professor substituto Dem Veloso. Turma 3º ano, São Serafim. Era meu nome, meu rosto, mas tirado 3 anos antes do lacre. 3 anos antes de eu nascer. Desci as escadas da escola com a foto nas mãos, o coração disparado, os passos vacilantes, tentando encontrar uma explicação plausível, qualquer lógica, qualquer truque. Mas não havia como negar o que eu estava vendo. Era o meu rosto naquela foto de 1979, com roupas antigas, segurando o mesmo caderno que havia desaparecido segundos antes. Era impossível, era absurdo, mas era real. Guardei a foto e saí para o pátio. A neblina havia tomado conta da vila e as luzes da lanterna mal atravessavam 1 palmo à frente. Comecei a andar sem direção, com a única certeza de que precisava sair de São Serafim. Mas os caminhos haviam mudado. As ruas se dobravam de forma diferente. A casa onde dormi na noite anterior agora estava do lado oposto da igreja. O coreto da praça tinha desaparecido. Era como se a vila estivesse se reconfigurando ao meu redor, trocando peças, confundindo minha memória, me desorientando como um labirinto vivo. Vi pegadas na terra, pequenas e leves, que pareciam de criança. Segui as marcas até uma casa de madeira, onde a porta rangeu sozinha ao se abrir. Dentro, encontrei uma cozinha acesa por uma vela. Havia um bolo recém-assado sobre a mesa. Ao lado dele, um prato limpo e um bilhete. Feliz aniversário, professor. Aquilo me fez estremecer. Eu não havia contado a ninguém que aquele era o dia do meu aniversário. Nenhuma alma viva sabia que eu fazia anos naquele exato dia. Nenhuma, exceto São Serafim. Voltei à rua correndo. A vila inteira parecia observadora. Janelas entreabertas, portas que se fechavam sozinhas ao longe, sombras que surgiam nos cantos da visão e sumiam antes de serem confirmadas. Cheguei à igreja. A porta estava trancada, mas cedeu com facilidade. Lá dentro, o altar estava coberto por véus brancos e fileiras de bancos intactas. No centro, uma cadeira antiga. Sobre ela, o caderno. O mesmo. A capa azul com letras douradas. Relatos do 3º ano. Professores e alunos. Abri com as mãos tremendo. Nas primeiras páginas, nomes de alunos. Depois, notas, desenhos infantis. E então, as últimas páginas estavam preenchidas com frases que começavam com "ele voltou", "ele se lembra", "ele já ensinou aqui", e na última linha, em vermelho, "agora ele precisa ficar". Um toque do sino me paralisou. Alto, grave, como um aviso. 3 batidas. Como sempre. Virei o olhar para a entrada da igreja e vi, contra a luz da porta entreaberta, a silhueta da menina. Pequena, magra, cabelo escorrido, vestido branco. Segurava algo nas mãos. Quando dei um passo em sua direção, ela levantou os braços e estendeu o que parecia ser uma boneca de pano. E falou pela primeira vez: "Você esqueceu isso." Sua voz era distante, como ouvida através de um rádio com estática, mas era clara e familiar. Eu não consegui falar. Apenas estendi a mão. A boneca era feita à mão, com olhos de botão e cabelo de lã preta. Tinha uma letra bordada no peito, D. Me afastei, o sangue pulsando nas têmporas. Ela continuou me encarando, até que lentamente se virou e andou para fora, desaparecendo na névoa.
Saí correndo da igreja, tropeçando nos próprios passos. Precisava sair, precisava escapar. Mas a entrada da vila havia sumido. No lugar onde antes estavam a placa e a cerca, havia agora uma parede de vegetação densa, cerrada como se nunca tivesse sido aberta. Peguei o celular e tentei usar a bússola, mas o ponteiro girava em círculos, sem direção. O GPS estava morto. Todos os arquivos, inclusive a foto que havia tirado do ofício militar, haviam sumido da galeria. Em seu lugar, uma única imagem. A boneca. Fotografia frontal, olhos de botão, peito bordado. Ao fundo, o altar da igreja. Mas eu nunca tirei essa foto. Voltei para o centro da vila. A fonte havia sido preenchida com água turva e nela flutuavam papéis, fotos, bilhetes. Peguei um dos papéis. Era um boletim escolar, com o nome Lúcia Amarante no topo. As notas estavam todas zeradas, exceto por uma matéria: memória. Nela, a nota era 10. No verso, escrito à mão, apenas: ela nunca esquece quem a ensina. Então compreendi. A vila não queria me assustar. Ela queria me absorver. Ela queria que eu me tornasse parte do que foi deixado para trás. Como um substituto. Como alguém que retornava a um papel que já havia ocupado. Mas a dúvida mais aterradora era outra. E se eu nunca tivesse saído de São Serafim? E se tudo que vivi antes era apenas o intervalo entre um ciclo e outro? E manhã seguinte chegou sem transição, sem o canto de pássaros, sem o dourado do sol entre as folhas. Apenas uma luz pálida que substituiu a escuridão, como se a vila trocasse de cenário, não de tempo. Dormi por minutos ou horas no chão da antiga escola, com a boneca sobre o peito e o caderno ao lado, como se tivessem sido postos ali com cuidado por alguém. Ou algo. Quando me levantei, senti o corpo pesado, como se eu estivesse mais velho, como se cada minuto em São Serafim acelerasse a degradação do tempo dentro de mim. Saí decidido a buscar uma saída diferente. Se a trilha por onde entrei havia desaparecido, talvez existisse outro caminho, uma antiga estrada, algo escondido no relevo ou sob as camadas de mato que o tempo não apagou por completo. Percorri a parte baixa da vila, onde as casas eram mais espaçadas. Uma delas tinha um emblema ainda visível na fachada: Posto de Saúde São Serafim, inaugurado 1975. Entrei. O local parecia intocado. As macas estavam cobertas com panos brancos, armários fechados com cadeado quebrado e sobre a mesa central, pastas médicas. Vasculhei até encontrar uma pasta com um nome grifado em vermelho: Dr. Marcos Teixeira. Dentro, folhas soltas e registros confusos. Em meio a prontuários, receitas e exames, havia anotações feitas à mão, em letra trêmula, com frases como: eles não envelhecem, pacientes retornam com memórias trocadas, ela passa entre eles sem ser notada. E o mais estranho: não sei mais se sou médico ou paciente. Em outra folha, uma carta escrita em tom de confissão: enviei os dados a Belo Horizonte. Se não responderem até o dia 12, encerro o protocolo e saio daqui. Mas Clara não quer que eu vá. Ela não fala, mas me olha. E quando dormi, acordei com sangue nas mãos. Não sei de quem. A carta não tinha data, mas estava assinada: M.C. Teixeira. Aquilo confirmava o que eu temia. Havia outros que tentaram entender a vila antes de mim. E falharam. Levei o documento comigo e fui até o que parecia ser a antiga sede administrativa da vila. Uma construção mais alta, com 2 andares e uma torre com relógio. Dentro, uma sala com arquivos. E numa das gavetas, uma lista de correspondências enviadas entre 1981 e 1982. Muitos dos envelopes estavam selados, mas todos os carimbos de envio foram anulados com uma tarja vermelha: retido, Ordem Federal. Em um deles, reconheci a letra do Major Álvaro Grise. A carta era endereçada ao Comando Regional e dizia:
Solicito o reforço de isolamento imediato. A população local já não responde a comandos. Os horários se repetem, os diálogos se repetem. Existe algo na água? Ou é a vila? Evacuação não concluída, repetindo, evacuação não concluída. No canto inferior, escrito à mão, vigiar. Crianças com comportamento anormal. Caso LA em observação. Lia. Lúcia Amarante. Peguei tudo o que consegui guardar e voltei à praça. A fonte estava seca novamente, mas agora havia espelhos quebrados ao redor. Todos pendurados nas árvores, como se a vila estivesse criando olhos para se ver de fora. Cada espelho refletia não o que estava diante dele, mas a vila em diferentes épocas. Em um deles, a festa de São João com bandeirinhas e crianças sorrindo. Em outro, a vila em chamas. No terceiro, vi a mim mesmo, gravando com meu celular, mas com o rosto deformado, como se estivesse derretendo. Tentei me afastar, mas o reflexo se mexeu sozinho, atrasado. E então sorriu. Desviei o olhar e comecei a correr sem direção, cruzando ruas que já havia passado antes, mas que agora levavam a lugares novos. Passei por uma casa com a porta arrombada e entrei. Lá dentro, uma escada levava ao porão. Desci. A luz da lanterna tremia. Nas paredes, recortes de jornal, rabiscos, números, fotos antigas da vila e, entre elas, uma com 5 homens em pé diante da igreja. Um deles era o major, outro era o médico. E no centro, de braços cruzados, uma versão mais jovem, de mim. No verso da foto, escrito Grupo 7, Observadores Fixos, 1982. Minha cabeça latejou. Saí tropeçando, mas ao cruzar a porta não estava mais na casa, estava na escola, no mesmo corredor onde encontrei o caderno. Era como se a vila tivesse me levado de volta, como se dissesse, você ainda não terminou. A porta de uma das salas se abriu sozinha. Dentro, as carteiras estavam cheias, não de pessoas, mas de roupas dobradas, cada conjunto com um nome costurado, e sobre a mesa do professor, um espelho, e nele uma imagem que me paralisou. O reflexo mostrava a sala cheia de alunos, todos me olhando, e todos com o meu rosto. Fiquei parado diante daquele espelho por longos minutos, incapaz de desviar o olhar dos 30 rostos que me encaravam dentro da sala. 30 versões de mim, sentadas em silêncio nas carteiras escolares, olhos fundos, expressão vazia, como se esperassem por uma ordem, uma voz, um gatilho. Mas o pior não era o reflexo, era a ausência de som. Nada, nem vento, nem ruído, nem batidas do próprio coração. A vila havia sugado o som como se quisesse forçar o silêncio a se tornar linguagem. Quando finalmente consegui me mover, virei o rosto e a sala estava vazia. Não só a que via no reflexo, mas a real. As roupas dobradas haviam desaparecido, o espelho também. E onde antes havia carteiras, agora restava apenas poeira e folhas secas. Senti uma tontura súbita. Me apoiei na parede. O chão parecia se mover sob meus pés como se respirasse. Fui até a janela da escola e o que vi me paralisou. A vila não era mais a mesma. As construções estavam diferentes, mais modernas. Algumas casas haviam mudado de cor. Havia postes com fios pendurados, algo que não existia na estrutura anterior. E mais ainda, havia movimento. Vi uma mulher com um vestido dos anos 60 caminhando pela calçada, empurrando um carrinho de bebê. Um grupo de crianças jogando bola na rua. Um carro passando lentamente, modelo Opala azul claro. Tentei entender se era alucinação, memória da vila ou algum tipo de dobra temporal. Peguei o celular, abri a câmera e filmei. Mas a tela mostrava algo completamente diferente. A vila em ruínas, como no início. Nenhuma pessoa, nenhum movimento, nada, só a imagem original da São Serafim abandonada. Mas diante dos meus olhos tudo acontecia. Corri escada abaixo. Quando cheguei à rua, não havia mais ninguém.
O cenário havia mudado de novo. Era noite. O céu, negro. As casas, apagadas. Uma névoa baixa cobria o chão. E na porta da escola, deixada com cuidado, uma fotografia em papel antigo. Mostrava uma mulher com uma criança no colo. A mulher usava um vestido florido, cabelo preso com fita. A criança estava com o rosto borrado. No verso, escrito com letra de criança: Eu e a mamãe em São Serafim. Ela me ensinou a lembrar. E logo abaixo, Lúcia. Aquilo começava a se repetir. O nome estava por toda parte: cadernos, bilhetes, mural da escola. Uma pasta de registro na sede da vila com o carimbo transferida para controle especial, L. Amarante. Vasculhei a sede de novo. Encontrei um dossiê escondido atrás de uma parede falsa. Dentro, fotos de crianças, desenhos, registros escolares. E entre eles, uma folha com o brasão do governo do estado e o título Relatório de Anomalia Cognitiva, caso LA. O texto dizia: a criança apresenta sinais de retenção de memória absoluta, com capacidade de reproduzir eventos que não presenciou. Suas redações contêm dados sobre pessoas falecidas e fatos futuros. O vínculo com o local é total, não pode ser removida. E em vermelho manuscrito: isolar vila, bloquear acesso, queimar registros, apagar o nome. Entendi, enfim, o que a vila queria. Lúcia não era apenas uma habitante, ela era o epicentro, a raiz, o que restou quando todos foram retirados, ou o que a vila criou quando ficou sozinha. E mais ainda, ela era o elo entre passado, presente e aquilo que ainda não havia acontecido. Um tipo de consciência que se expandia através da lembrança. E agora, através de mim. Voltei ao lugar onde tudo começou, a fonte seca na praça. Encontrei o lenço azul que guardei no primeiro dia, mas agora ele tinha outra inicial bordada. DV, meu nome. E do outro lado, com a linha mais recente, memória devolvida. Tentei me lembrar de onde vim, de quem eu era antes, da vila, mas os detalhes estavam sumindo. O nome da minha mãe, o rosto do meu pai, o bairro onde nasci. Restavam apenas pedaços desconexos, como se a vila estivesse trocando partes da minha história pelas dela. Como se para caber dentro de mim, ela precisasse me apagar. E nesse momento senti uma mão pequena segurar a minha. Era fria, leve, mas firme. Quando virei o rosto, lá estava ela, Lúcia. Olhos escuros, rosto neutro, mas agora com um sorriso leve. E ela disse, sem mexer os lábios: agora você também é lembrança. Corri de volta à escola com a sensação de que meu corpo não era mais só meu, que algo havia se alojado dentro da minha cabeça e começava, aos poucos, a substituir minhas memórias por fragmentos que não reconhecia como meus, mas que sentia como se fossem. Abri minha mochila, procurei o celular e, por instinto, tentei acessar o e-mail, as mensagens, qualquer contato com o mundo exterior. Para minha surpresa, o aparelho estava funcionando, conectado a uma rede Wi-Fi chamada São Serafim 1982. Aquilo era impossível. Não havia sinal algum naquele lugar desde que cheguei, e o Wi-Fi era inconcebível ali. Ainda assim, conectei. A tela se iluminou com notificações. Dezenas de mensagens que eu nunca enviei, todas com datas antigas, todas assinadas por mim. Uma delas, datada de 2014, dizia: relato inicial sobre os efeitos da Vila de São Serafim. Processo em andamento. Transferência autorizada. Outra de 2017. Objetivo alcançado. Registro da unidade Daniel Veloso confirmado. Retenção de memória, 93%. Fui até a galeria de fotos. As imagens da viagem até ali haviam sumido. No lugar delas, arquivos antigos, fotos em preto e branco, onde aparecia como funcionário público, professor, até mesmo vereador da vila.
Em uma das imagens, segurava um cartaz de campanha escrito: "Vote Daniel, o futuro não pode esquecer". Saí cambaleando da escola, ofegante. Fui até a entrada da vila, determinado a romper com aquilo, sair da área, quebrar o ciclo. Mas quando cheguei à cerca de madeira que marquei com uma fita no primeiro dia, não havia mais fita. E a placa onde lia-se São Serafim, fundada em 1911, agora dizia: "Bem-vindo ao seu lugar". Me ajoelhei no chão, tentando lembrar o nome da cidade onde nasci. Nada. O nome da minha irmã. Esqueci se tinha irmã. O nome da minha profissão. A única coisa que permanecia era aquele lugar. Lembrei de algo que o Sr. Egídio havia dito dias antes, com voz pesada e olhos perdidos. A gente só some quando ninguém mais lembra da gente. Mas tem lugar que faz o contrário. Ele lembra por você. E agora fazia sentido. São Serafim não foi esquecida. Ela se apagou de propósito, para que as pessoas que entrassem lá deixassem de existir no mundo exterior. Não como mortos, mas como nunca existentes. Fui até o cemitério da vila, guiado por puro instinto. Não havia túmulos com datas recentes, todos paravam em 1982. Mas num dos túmulos, recente, com flores frescas, outra impossibilidade, estava escrito: Daniel Veloso, professor. Aquele que voltou para ensinar o que não deve ser. Esquecido. Minha cabeça girou. Peguei a lanterna, apontei para o fundo do cemitério e vi dezenas de lápides em branco como esperando nomes. E sobre uma delas, uma boneca igual àquela que Lúcia me deu, mas com outro bordado no peito. L.A. Entrei em choque. Sentei entre as lápides e comecei a gravar um vídeo, qualquer coisa, um depoimento, uma prova. Falei meu nome, a data, a localização, o que eu lembrava. Mas no visor, a imagem mostrava apenas a vila vazia, sem som, como se eu não estivesse ali. Me levantei e fui até a sede municipal novamente. No hall de entrada, uma placa de bronze com os nomes dos moradores ilustres da vila. Em primeiro lugar, Lúcia Amarante. Abaixo, Álvaro Grise. E no fim, com letras recém-gravadas, Daniel Veloso, registro permanente. Fui ao banheiro, lavei o rosto, encarei o espelho rachado, mas o reflexo não era mais meu. Era eu, sim, no formato, na pele, mas com outra expressão, outro olhar. E ele não me acompanhava. Quando levantei a mão, o reflexo olhou para baixo. Quando pisquei, ele sorriu. Tentei destruir o espelho, mas ele se estilhaçou e os fragmentos continuaram refletindo a mesma figura. Saí correndo da sede, já não me reconhecia. Voltei à escola mais uma vez. A sala da diretoria estava aberta. Em cima da mesa, uma ficha de matrícula. Nome: Daniel Veloso. Função: professor fixo. Turma: Memória 01. Status: ativo. Data: de entrada, 1982. E no rodapé, em vermelho, proibido remoção, risco de colapso do núcleo narrativo. Era isso. Eu era parte de uma história. Um personagem reativado, um elo, um vetor. A vila havia me capturado não com paredes, mas com narrativa. E agora eu era um personagem fixo dentro dela. Talvez sempre tivesse sido. Talvez nunca tivesse existido fora dela. Mas agora não importava mais, porque pela primeira vez desde que cheguei, entendi o que era São Serafim. Um lugar que só sobrevive enquanto alguém a habita, mesmo que esse alguém já tenha sido outra pessoa. E agora era minha vez. Comecei a gravar compulsivamente, como se contar a história fosse minha última chance de preservar quem eu era antes de São Serafim. Gravei vídeos, áudios, escrevi no bloco de notas do celular. Usei tudo o que estava ao meu alcance para construir uma linha de tempo, registrar detalhes, datas, nomes, coordenadas. Na minha mente, isso faria sentido. Se eu pudesse documentar tudo, se eu publicasse o que vi, se eu mostrasse ao mundo o que está escondido aqui,
Talvez eu conseguisse quebrar o ciclo. Talvez, enfim, a vila perdesse seu poder sobre mim. Ou talvez, só talvez, alguém viesse me buscar. Mas a cada gravação, algo estranho acontecia. Minutos após registrar os áudios, as vozes se embaralhavam, palavras se repetiam. Minha voz se transformava em outra, mais arrastada, com ecos distorcidos. Nos vídeos, minha imagem piscava fora de sincronia, com olhos escuros e sorrisos involuntários. Em um deles, me vi falando sobre o dia da chegada, mas no fundo, a vila parecia diferente, mais viva, mais povoada. Como se minhas palavras estivessem alterando o conteúdo dos vídeos, ou como se o ato de contar estivesse despertando a vila de formas que eu não compreendia. Em um último esforço, editei um vídeo com todas as imagens que consegui salvar e enviei automaticamente para um canal de backup que eu usava para trabalhos externos. Programei a publicação para dali a 2 dias, com uma descrição clara. Se você está vendo isso, eu não consegui sair. E dormi, ou achei que dormi, porque quando abri os olhos, estava em uma sala que não reconhecia. Era ampla, com janelas abertas, cortinas balançando com o vento e uma mesa redonda no centro. Ao redor dela, crianças sentadas, com cadernos abertos e lápis nas mãos. Todos olhavam para mim. Ao meu lado, um quadro negro com o título Redação do Dia. O que você lembra de São Serafim? Tentei gritar, mas não consegui. Tentei sair, mas a porta estava trancada. Então ouvi uma voz atrás de mim. Era Lúcia, com uniforme escolar, cabelos penteados. Ela disse: "Você ensinou muito bem, professor. Agora é nossa vez de contar." E todas as crianças começaram a escrever. As palavras surgiam nos cadernos sem que mexessem os lápis. Uma escrita viva, orgânica, como se a vila usasse suas mãos para se multiplicar. Em seguida, Lúcia estendeu um dos cadernos para mim. Na capa, meu nome e o título, Capítulo 1, A Chegada. Folheei as páginas e vi minha própria história sendo recontada, mas com detalhes que não reconhecia. Um Daniel que já conhecia a vila, um Daniel que voltava, um Daniel que sorria. E no final a frase: "Agora você sabe o que deve fazer. Continue escrevendo, continue espalhando." Acordei no chão da escola, com os cadernos empilhados sobre mim. Havia centenas, todos com histórias, todas com variações da mesma vila, nomes diferentes, datas diferentes, mas sempre São Serafim. Voltei à sede municipal. Entrei na sala de registros. Os arquivos haviam se multiplicado. Havia pastas novas, com etiquetas de outros anos. 2001, 2007, 2013 e 2024. Em cada uma, nomes de visitantes, fragmentos de memória. Bilhetes, vozes, rabiscos, todos registrados como expostos, contadores, expansores. Era isso. A vila havia se tornado uma história. Um enredo parasita que se espalha por quem escuta, por quem compartilha, por quem tenta entender. Ela não precisa mais de muros, nem de mapa, nem de silêncio. Agora ela vive nas palavras, e quanto mais gente souber, mais real ela se torna. Voltei à fonte, agora cheia de folhas flutuando, como cartas jogadas ao vento. Em uma delas, uma anotação com minha letra. A primeira vez que sonhei com São Serafim, achei que era só imaginação. Mas eu não lembrava de ter escrito aquilo. No celular, o vídeo programado para publicar em 2 dias havia desaparecido. No lugar, um novo vídeo. Meu rosto falando diretamente para a câmera. Mas eu não lembrava de ter gravado. A voz dizia: "Se você está assistindo isso, significa que a vila já te viu." E então olhei diretamente para a lente e sussurrei: "Lembre-se dela." Tentei apagar o arquivo, mas ele se duplicava. Um novo surgia a cada tentativa. Todos com nomes diferentes, todos com a mesma mensagem. Entendi que não havia mais fuga. O que resta agora é tempo. Tempo até alguém do lado de fora assistir. Tempo até o próximo entrar.
tempo até ela estar em toda parte, e quanto mais eu conto, mais portas se abrem. Os dias começaram a perder a forma dentro da vila, como se o tempo já não fosse uma linha, mas um espelho trincado, refletindo fragmentos aleatórios de memória. A cada despertar, Daniel não sabia mais se era manhã, tarde ou noite. Tudo parecia girar em torno do ato de contar. Os cadernos se multiplicavam sozinhos. A escola, antes com 2 salas, agora tinha 7. Todas com carteiras preenchidas por bonecas, espelhos ou vultos que se mexiam sutilmente quando ele não olhava. O rádio, que um dia só chiava, agora transmitia vozes de fora, trechos de vídeos, podcasts, áudios de pessoas comuns dizendo coisas como: vi esse nome ontem num post, eu não lembro onde, mas já ouvi falar em São Serafim. Tive um sonho com uma vila que não existe. Era como se a vila estivesse tocando o mundo além dela. Como se o relato que Daniel gravou estivesse escapando do controle e encontrando ouvidos vulneráveis. Certa noite, ao tentar dormir na biblioteca da escola, encontrou um jornal datado de 2 dias atrás. Algo completamente fora da lógica daquele lugar. Era um impresso moderno, com notícias recentes e uma nota de rodapé que gelou seu sangue. 3 jovens desaparecem após dizerem que fariam expedição à vila abandonada em Minas, chamada São Serafim. Polícia diz que o local não contém nenhum mapa oficial. O jornal tinha sua foto ao lado da notícia, não como desaparecido, mas como guia da expedição. Seu nome vinha seguido de um subtítulo. Daniel Veloso, escritor e ex-professor da região, é citado como o responsável pela redescoberta do local. Mas ele nunca guiou ninguém, nunca saiu dali, nunca autorizou expedição alguma. Ou será que sim? Passou a desconfiar de suas próprias lembranças. O celular, agora com sinal constante da rede Serafim Net, começou a receber mensagens automáticas. Novo registro incluído. Reprodutor 248, ativo. Arquivo clonado, instância VZ4 criada. E por fim, você não é mais único. No início, achou que era um erro, mas logo as evidências se multiplicaram. No coreto da praça, que reapareceu, encontrou uma mochila com outro gravador, cadernos escritos com caligrafia diferente e áudios de uma mulher narrando a mesma história, com pequenas variações. Ela dizia: quando cheguei em São Serafim, pensei que era só um lugar esquecido. Agora sei que ela me esperava. Outra voz masculina, mais velha, repetia em tom grave: entrei por curiosidade. Fiquei por culpa. Ela sabe usar o que você carrega. Daniel entendeu que não. Era mais o único portador. A vila estava replicando seu ciclo, criando múltiplos narradores, múltiplos registros, cada um com uma versão diferente, cada um sendo um novo ponto de contato com o mundo exterior. Em uma das casas, encontrou uma parede coberta por recortes digitais impressos. Comentários de vídeos, prints de tweets, relatos de fóruns. Todos com variações de uma mesma frase. São Serafim, isso me dá calafrio, já sonhei com esse lugar. Achei que fosse ficção, mas fui atrás no Google e agora tudo parece familiar. Desde que vi aquele vídeo, toda noite acordo. Às 3h17. A vila havia ultrapassado o limite físico. Agora era uma ideia, uma infecção simbólica, uma entidade alimentada por memória coletiva. E Daniel era a ponte, a âncora, o primeiro a falar, mas não o único. Os sons da vila começaram a ecoar além dos limites naturais. Um dos gravadores captou ruídos de uma cidade grande. Buzinas, conversas em português com sotaques diversos, entrecortados por batidas de sino. 3 toques, sempre 3. As crianças que ele via na vila começaram a usar roupas modernas, camisetas com logos, mochilas escolares recentes, mas os rostos eram os mesmos.
Lúcia aparecia com frequência, agora mais próxima, mais presente, quase sempre sorrindo. Uma noite, ela apareceu sentada ao lado de Daniel com um caderno no colo e disse: "Você lembra de mim, mas agora outros lembram também. Eu não preciso mais estar sozinha." Ele perguntou o que ela era. Ela respondeu sem hesitar: "Eu sou o que sobrou da vila, mas agora somos muitos." E apontou para o alto. No céu escuro, as estrelas começaram a piscar em padrões que imitavam letras. Ele não conseguiu ler, mas soube que outras pessoas também estavam olhando, porque seu celular recebeu uma nova notificação. "Você foi marcado em uma publicação. Alguém mais viu esse padrão estranho no céu ontem à noite?" E a foto anexada mostrava 3 pontos de luz alinhados sobre uma cidade costeira. Era inevitável. A vila já estava no mundo. E o mundo já não podia mais dizer que não. Sabia. Daniel acordou sem lembrar o próprio sobrenome. Era a 3ª vez em 2 dias que isso acontecia. Às vezes, esquecia detalhes da própria infância. Em outras, esquecia onde estava ou por que havia começado aquela jornada. Mas São Serafim continuava ali, intacta, cada vez mais viva, mais cheia, mais próxima do presente. A vila já não parecia uma ruína esquecida. Agora exibia uma praça bem cuidada, casas limpas, roupas estendidas nos varais e até sorrisos em rostos que passavam ao longe. Mas nada daquilo era real. Ou talvez fosse. O que era real começava a perder o sentido. Daniel passou diante do antigo prédio da administração e viu um cartaz colado na porta de vidro como se tivesse sido impresso naquela manhã. Dizia: "Reunião dos cronistas locais, 17 horas, auditório da Escola Municipal." Embaixo a assinatura: "Coordenação LA, entrou por impulso." No salão de entrada havia um mural com fotos dos últimos professores. Nenhum nome, só rostos. E todos, em algum nível, lembravam o dele. Uma mistura de traços, olhares parecidos. Como se a vila usasse uma memória padrão e adaptasse para cada novo hospedeiro. Em uma vitrine de vidro repousava um crachá com seu nome, Daniel Veloso, e a data de entrada, 1982. Mas alguém havia riscado a última letra do sobrenome. Abaixo, uma etiqueta colada à mão, substituído. Naquela noite, ao voltar para a casa onde costumava se esconder, encontrou a porta trancada, as janelas vedadas e na maçaneta, pendurado por um prego, um bilhete. "Esse espaço já tem outro nome." Tentou gritar, mas a própria voz soou distante. Pegou o celular. A lista de contatos estava vazia, o histórico de chamadas também. Quando digitou o próprio nome no Google, os resultados eram outros. Um médico argentino, um autor de romance policial, um vereador de cidade interiorana. Mas nenhum deles era ele. Era como se seu nome estivesse sendo redistribuído, dissolvido, na teia da memória digital. Abriu o aplicativo de localização. O mapa mostrava uma nova cidade sobre o território onde antes estava São Serafim. O nome? Nova Esperança de Minas, fundada em 1982. A data do lacre. Mas agora com habitantes, CNPJ, fotos de pontos turísticos, tudo artificialmente construído. Como se a vila tivesse trocado de roupa para continuar sendo vista sem ser reconhecida. Ao caminhar pela praça, viu uma garota sentada no coreto escrevendo em um caderno. Era Lúcia, mas não parecia a mesma. Estava mais velha, ou talvez apenas mais presente. Quando se aproximou, ela falou sem levantar os olhos: "Você vai esquecer por completo amanhã." Daniel tentou argumentar, mas as palavras não saíam. Ela fechou o caderno e entregou a ele. Na capa, o título: Capítulo Final, DV. Abriu. As páginas estavam em branco. Todas, exceto a última. Nela, escrito com caligrafia idêntica à dele: "Se você não se lembra, não significa que não aconteceu.
e abaixo em letras pequenas: obrigado por manter a vila viva. No dia seguinte, Daniel tentou sair da vila pela estrada antiga. Caminhou por horas, mas tudo se repetia. As árvores, os sons, o cheiro de mato úmido. Era como andar dentro de uma memória circular. Quando voltou, percebeu que ninguém mais o cumprimentava. Os rostos que antes o olhavam com estranheza agora passavam por ele como se não existisse. Tentou tocar uma das pessoas, mas a mão atravessou como fumaça. Foi até a escola, procurou nos arquivos, nas fotos, nos espelhos. Nenhum reflexo, nenhum vestígio. Em uma prateleira, o livro de registros da vila. Abriu na letra V. Nenhum Veloso, nenhum Daniel. Só nomes novos. Mas entre eles, uma entrada recente. Nova unidade registrada. Relator 031. Status ativo. E ao lado, uma foto impressa em preto e branco de um rapaz diferente, mais jovem. Barba por fazer, mochila nas costas. Reconheceu o olhar. Era o mesmo de quando chegou, mas o rosto não era mais o seu. Era o próximo. A vila havia substituído, e agora Daniel era apenas mais uma sombra entre as outras. Um reflexo sem fonte. Um sussurro entre tantos. Em sua última noite consciente, deitou na grama da praça e observou o céu. As estrelas pareciam se mover formando padrões. 3 pontos, sempre 3. O sino soou ao longe, 3 vezes. Lúcia apareceu ao lado, segurando um novo caderno. Sorriu e disse: "Você foi uma boa lembrança." Ele quis responder, mas não se lembrava mais como. No dia seguinte, quando o novo visitante cruzou o arco de entrada da vila, encontrou um papel colado à madeira. Nele, escrito em letra cursiva: "Seja bem-vindo, novo contador." Você já ouviu falar em São Serafim? Talvez não diretamente. Talvez apenas em fragmentos, em sonhos, em uma conversa esquecida, em um mapa antigo, um arquivo corrompido, uma fotografia sem data. Talvez tenha lido um nome semelhante numa notícia, antiga, ou sentido um arrepio ao passar por uma estrada de terra em Minas Gerais, sem saber exatamente por quê. Mas se chegou até aqui, agora sabe, ela existe. Não da forma que as cidades comuns existem, com CEP, coordenadas fixas ou moradores registrados. São Serafim existe no intervalo entre o real e o lembrado, entre aquilo que foi apagado e aquilo que se recusou a desaparecer. Ela é feita de nomes sussurrados, memórias reescritas e histórias contadas de novo e de novo até que alguém novo as escute. O que aconteceu com Daniel Veloso talvez nunca seja comprovado. Para alguns, ele foi um jornalista que desapareceu misteriosamente em uma expedição solo. Para outros, nem chegou a existir. Seu nome não consta mais em registros públicos. Seu canal foi desativado, suas contas apagadas, seus documentos inconsistentes. Mas há quem jure ter visto sua foto em uma sala de aula esquecida. Há quem diga que já sonhou com ele, entregando um caderno azul com o título Memória I. E há aqueles que garantem que desde que ouviram sua história, tem acordado exatamente às 3h17 da manhã com o som de um sino ecoando na escuridão. Se isso aconteceu com você, não tente racionalizar, não adianta. É assim que ela começa. Primeiro vem a curiosidade, depois o nome, depois o mapa mental se forma. Você começa a procurar. Lê um pouco mais. Encontra vídeos, depoimentos, imagens que parecem montagem, mas não são. São Serafim não precisa de provas. Precisa apenas ser lembrada. E agora que você ouviu essa história, que ficou até o fim, que percorreu cada passo de Daniel, que conheceu Lúcia, que viu os cadernos, os espelhos, os ecos do sino, você a lembra. Ela está em você. Não literalmente ainda, mas já se aproximou. Começará a aparecer aos poucos. Um nome riscado num banco de praça, um arquivo perdido no computador,
Uma criança desconhecida que parece te reconhecer. O céu mudando, o tempo falhando. E quando alguém perguntar, já ouviu falar de São Serafim? Você vai hesitar, porque algo dentro de você vai responder, sim. E nesse momento você se tornará o próximo elo, o próximo contador, o próximo vetor da lembrança. Porque foi assim com Daniel, com todos os outros antes dele. E agora, talvez seja assim com você. Você acha que isso é apenas uma história? Um conto de suspense? Um roteiro de vídeo qualquer? Acha que vai fechar essa aba e esquecer? Então repare bem, há algo ao seu redor que já mudou, uma luz que piscou, um som que não existia antes, um detalhe na sua casa que você tem certeza de que era diferente, pequeno, mas suficiente. São Serafim já te viu, ela já anotou seu nome, não no papel, mas na lembrança, e a lembrança é o que a mantém viva. Então eu te pergunto, você se lembra? Porque se lembra, ela também lembra de você. E o próximo sino pode tocar dentro da sua casa.